Boa tarde. Queria agradecer o convite para mediar esse painel de gente fantástica, incrível no mundo dos negócios. Acho que nada mais apropriado, né, de a gente falar em novos modelos de negócios e inovação, que cada um aqui contar um pouquinho da história pessoal, da empresa, dos projetos que foram desenvolvidos ao longo desse tempo. Então, passar primeiro a bola para o Guilherme, amigo de longa data, já temos uma relação comercial muito antiga, para falar um pouco da história da XP Investimentos, que se tornou um grande case de investimentos no Brasil. Guilherme, está contigo. Boa tarde a todos. Acho que eu posso contar um pouco da história, né? Acho que a intenção é um pouco disso, né? A história nossa do mercado financeiro ela é diferente das histórias convencionais, né? O mercado financeiro é um segmento que vem do avô, depois o pai, hoje o filho. Então os banqueiros, esse é o processo normal que a gente vem acompanhando no Brasil. E a minha história acabou começando super diferente, uma história super inusitada. Eu comecei a minha empresa porque eu fui demitido. Eu trabalhava numa corretora carioca que não existe mais, que era a antiga corretora InvestShop, e acabou que a minha área foi cortada em 2001. E a pior coisa do mundo é você ser demitido, ainda mais jovem, né? Quando você não tem experiência, você acha que você é muito incompetente. Eu achei isso na época. E acabou que uma corretora gaúcha me convenceu a morar em Porto Alegre, porque eu tinha convencido ela a comprar um sistema da corretora InvestShop. Aí cheguei nessa corretora, era uma corretora um pouco antiga, eu senti que se eu ficasse muito mais tempo lá, ia ser mandado embora novamente. E eu decidi que, olha, eu até aceito quebrar, mas eu não quero sentir essa sensação novamente. Então, assim começou a XP Investimentos, onde a visão inicial era não ser mais demitido. Então não tinha uma visão clara de futuro, tinha simplesmente, ó, vou ter que sobreviver. Eu tinha na época 10 mil reais, meu sócio tinha um pouco menos do que isso. A gente alugou uma salinha pequenininha, eram 25 metros quadrados. A gente virou agente autônomo da corretora InvestShop. E é até legal mostrar uma foto do comecinho nosso, se puder colocar, por favor. Acho que está ali aparecendo, né? Então essa era a nossa versão ali. A gente já estava grande ali, já tá ali. A gente estava em 2002 mais ou menos. A empresa estava bom, a empresa toda era essa, né? A gente tem hoje são 2.200 funcionários, mas a gente começou exatamente assim. Essa sala toda custou na época, não custou 5 mil reais. Eu comprei os computadores em uma lan house em frente à minha casa que estava fechando. E quando você ligava o power do computador, aparecia um M, aí vinha Monkey Lan House, depois aparecia o Windows. Então esse foi o nosso começo. E tinha um sonho muito grande de empreender, né? A gente não sabia exatamente o que, mas depois eu fui entendendo que é assim que funciona mesmo, né? Você tem um sonho, você começa a empreender devagarinho, e aí você vai se moldando a cada situação. No começo era muito difícil, eu tinha 24 anos de idade na época. Como é que eu vou convencer um carioca em Porto Alegre, como é que eu vou convencer o gaúcho a confiar em mim e investir? E na época os juros estavam super altos, no Brasil estava na faixa de 20% ao ano, então as condições eram as piores possíveis, né? Mas a gente foi percebendo que as pessoas gostavam de conversar sobre investimentos, a gente tinha uma boa didática, e a gente foi entendendo que o melhor caminho não era convencer as pessoas a virem investir com a gente, e sim convencer as pessoas a virem aprender com a gente. Então, em 2002, nessa época ali, a minha visão era muito mais ter uma faculdade do que montar uma corretora de valores. E a empresa começou a virar quando a gente lançou um curso, que era o curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, e a gente tinha quase quebrado, acabou nosso dinheiro, porque quando você começa a empreender e você não tem o apoio de ninguém, você acha que os seus custos vão ser sempre estáveis e que você a cada dia vai abrir um cliente novo, né? Aí você puxa o Excel a longo prazo, você acha que você está bilionário, né? Mas na prática não é nada disso, né? Aí o dinheiro foi acabando, e aí quando acabou todo o dinheiro a gente lançou esse curso, e a gente tinha um prédio que tinha um salão de festas embaixo, e a gente anunciou na Zero Hora, que era o Jornal Gaúcho. Apareceram 30 alunos, o curso custava 300 reais, a gente ganhou 9 mil reais, estamos ricos agora, né? E quem assistiu o curso abriu a conta depois, né? Então assim foi o nosso começo, e a gente só foi ter sócio 10 anos depois, quando
quando entrou um fundo britânico como acionista nosso. A gente, em 2007, comprou uma corretora carioca, e só em 2008, 7 anos depois, que a gente começou a ter a visão daquilo que a gente se transformou hoje em dia, né? Quando teve a crise americana, a gente que tinha uma corretora de valores que era muito focada em ações, quando a Bolsa caiu, a Bolsa chegou a bater quase 80 mil pontos, ela veio até 30 mil pontos, então a gente vendia muita educação sobre renda variável. A gente tinha o melhor negócio do mundo até aquela data, né? Porque a Bolsa só subia. E aí, quando a Bolsa começou a cair, a gente passou a ter o pior negócio do mundo. E foi ali que eu fui viajar um pouco o mundo afora, e acabei conhecendo a corretora americana Charles Schwab, que é o nosso grande benchmark internacional. E a gente viu que ser uma corretora que pudesse se contrapor aos bancos comerciais seria algo muito mais inteligente do que simplesmente ser uma corretora de valores que pudesse dar acesso às pessoas a comprar e vender ações. E a gente viu aquele modelo, entendeu que os Estados Unidos há 30 anos atrás era muito mais bancarizado do ponto de vista de investimentos do que tinha virado, que 90% da poupança americana já estava fora dos bancos, ou seja, estava nas Schwabs da vida, que são as XPs lá de fora, e a gente comprou aquela tese e começou a transformar a gente, né, num shopping de investimentos, né? Essa mudança ela foi acontecendo aos pouquinhos, e a gente foi ganhando credibilidade, a gente foi atraindo novos sócios. Então entrou a Axis em 2010, depois entrou um fundo americano em 2012, até que finalmente a gente em 2016 ia abrir capital na Bolsa Brasileira, e o Banco Itaú, que é um concorrente nosso importante no mercado, acabou se convidando, quis nos convencer que era mais inteligente que a gente virasse sócio deles do que simplesmente abrir esse capital. Abrir capital, obviamente, tem a parte boa, que é o capital, mas você tem muitos desafios, né? Porque você passa a abrir a sua estratégia, você passa a ser Estado e etc. E eu sempre acho que o empreendedor não pode ser herói, né? É importante que ele tenha os pés no chão. E a proposta do Itaú era, olha, eu vou te pagar o preço que você conseguiria no IPO, e eu sou um sócio minoritário, então eu não vou interferir em nada, você toca a tua vida, e eu não consigo fazer o que você está fazendo, e simultaneamente você não tem nem credibilidade. Então a gente olhou aquela fotografia e a gente achou inteligente fazer a operação com eles. Então, desde 2017, o Itaú comprou 49% da empresa. Não tem nenhum tipo de integração, a empresa é minha e dos meus sócios, não tem nenhum executivo do Itaú na empresa no dia a dia, são sócios investidores, o que para a gente foi importante porque trouxe um selo de qualidade, né? Afinal de contas, a gente fez uma operação de 12 bilhões e meio de reais, e o que a gente queria era que, se o Itaú é nosso sócio e investe com a gente, naturalmente o correntista do Itaú tem a obrigação de investir também, né? Então o que a gente mais quer é que os clientes venham e que sintam na gente credibilidade, né? A gente vende, acima de tudo, credibilidade, né? Mas a sensação nossa é que o projeto só está começando, modéstia à parte, a concentração bancária é muito grande no país. Hoje em dia, 95% da poupança do brasileiro ainda está nos bancos, são mais ou menos 7 trilhões de reais no sistema, disso aí mais ou menos 6,5 trilhões dentro dos bancos, onde tem uma parte grande na poupança. A linguagem nossa no país é a linguagem do CDI, e a gente está bastante otimista com o Brasil. O Brasil, com as suas contas públicas cada vez mais ajustadas, aprovando a Previdência e outras que virão pela frente, torna o país cada vez mais saudável. Por conta disso, os juros caem e as pessoas começam a investir como investem mundo afora, né? Se você quer ganhar dinheiro investindo, não é sendo rentista, como foi nesses últimos 24 anos, né? Desde o Plano Real, os juros médios do Brasil são de mais ou menos 13,5% ao ano, né? Então é muito difícil você empreender, é muito difícil você querer tomar risco se o CDI te paga algo que tem muito retorno, baixo risco e alta liquidez, né? Então no Brasil não existe a mentalidade de investimento porque o cenário macroeconômico nunca ajudou. E quando os juros caem, naturalmente as pessoas começam a ter que diversificar, a pensar a longo prazo, a entender um pouco mais sobre o mercado acionário, entender sobre fundos. E por conta disso, o banco acaba não sendo o lugar, nem de longe, que a pessoa deveria investir, porque tem muita taxa, acaba não tendo um gerente alinhado com você, tem as metas de produto, tudo que uma corretora de valores acaba não tendo.
Então, a gente entende que vai existir uma grande transformação no mercado financeiro nos próximos anos e a gente espera seguir à frente desse processo. Legal. Queria, dado que o tema são novos modelos de negócio, a questão de pessoas é um negócio muito importante hoje no negócio de vocês, né? Como é que vocês conseguiram fazer esse shift, né, de crescimento de um negócio caseiro, pequeno, enfim, no mercado de gigantes, transformar isso numa empresa de fato ultra profissional, até atraindo um grande banco como parceiro, e como trazer e engajar pessoas nesse movimento? Acho que esse é alguma coisa importante para ser dito. Olha, se eu pudesse escolher uma coisa que trouxe a gente até aqui, foi a capacidade de ter montado uma partnership, né? Eu diria que no Brasil tem muito mais empresa de dono do que empresa de donos, né? Então, comum você ter um dono que funciona como um chefe e, enfim, esse é o modelo normal. A gente aprendeu a montar uma partnership talvez da forma não a mais convencional, né? Mas naquela foto lá no comecinho, um pouco antes dela até, nós éramos uma empresa que tínhamos 4 pessoas, era eu, um sócio, mais 2 estagiários, um estagiário se formou e todo estagiário quer ser efetivado, e a gente não podia efetivar ele porque a gente não tinha dinheiro, a gente estava duro, né? E ele acabou saindo, ele foi trabalhar num banco americano. E 6 meses depois a gente tinha uma outra estagiária que ia se formar também, e se ela saísse da empresa acabava. E a gente aprendeu a montar a partnership ali. Foi quando eu tive que convencer ela a aceitar ser a nossa sócia com 10% da empresa e vender um sonho grande. Olha, a gente não vai te efetivar, você vai ser nossa sócia. A gente acredita que o mundo seja dos empreendedores, confia na gente, a gente vai montar a maior corretora do Brasil. Então, ali, a gente entendeu que era importante aprender a dividir. Se você sabe dividir, você sabe se juntar com pessoas que se alinham com você a longo prazo e, de fato, a pessoa se sente dona do negócio. E se você faz isso de forma organizada, se você vai dividir na tua empresa com pessoas tão boas ou melhores do que vocês, elas vão sentindo o ownership do processo. E essa é a coisa mais... Quer dizer, meritocracia é uma palavra que é muito fácil de ser falada. Acho que todo mundo se acha meritocrático, né? Até as empresas menos meritocráticas do mundo. Mas é difícil aplicar na prática. E a gente foi aplicando meritocracia com pessoas, botando as pessoas certas na posição certa, sócias da gente. Hoje, na empresa, nós somos 8 sócios relevantes e 300 associados. Então, todo ano, quem atinge as suas metas, e quem atinge as metas usando a cultura correta, através da nossa cultura, né? Porque não adianta só atingir meta, tem que atingir a meta através da cultura da XP. Essa pessoa é valorizada, ela passa a poder comprar nossas ações internamente, e esse é o maior alinhamento e o maior engajamento de todos, porque, no final, acho que todo mundo quer empreender, né? E se você consegue montar uma sociedade que todo mundo se sente empreendendo lá dentro, não tem porque ninguém ir embora, né? E a pessoa... Eu sempre digo que o empreendedor não tem plano B, né? O executivo ele tem sempre aquela alternativa de se apertar muito, ele troca de emprego, né? Assim, eu não tenho essa alternativa. Eu só tenho essa alternativa, que é fazer a empresa dar certo. Ou dá certo ou quebra, né? Então, eu digo que quem vira meu sócio lá dentro está ferrado. Você está ferrado, você não tem mais alternativa. Agora é projeto de vida e isso faz toda a diferença do mundo, né? E isso faz com que cada vez mais você tenha talentos internos e de novo, né? Ter a pessoa comprometida com você, comprando a sua ação, botando o dinheiro dela e apostando a longo prazo é muito poderoso. Bacana. Por último, falar um pouquinho do modelo de crescimento com relação à expansão não convencional. Geralmente as empresas montam filiais nas diferentes praças e atraem colaboradores montando escritórios regionais e tudo mais. Vocês optaram por um modelo um pouco diferente, credenciando empresas parceiras para levar a plataforma da XP pelo Brasil afora. Então, seria explicar o porquê desse movimento e como você vê esse mercado daqui para frente, até porque tem acontecido um movimento muito forte de pessoas que estão hoje empregadas na rede bancária tradicional buscando empreender e ser empreendedores ou
se afiliar a empresas essas afiliadas. E a questão de expansão internacional também do grupo. Enquanto a gente, quando pensa no setor tradicional financeiro, que são os bancos, né, a expansão deles acaba sendo muito baseada em novas agências, né? E isso acaba sendo muito caro, e como você tem a estrutura muito cara, você acaba não conseguindo oferecer para os clientes as melhores alternativas. E a forma nossa de contrapor esse modelo foi que a gente tem 2 canais, um que a gente chama de B2B, que hoje a gente tem mais ou menos 600 escritórios Brasil afora, são escritórios similares àqueles que a gente era lá atrás. A Valor é um deles, a Valor é um dos maiores escritórios nossos do Brasil, a gente está junto já há quase 20 anos. Ou seja, a gente é a corretora que oferece toda a estrutura, solidez do grupo e etc., mas todo o atendimento local é feito através deles. E a gente tem um canal que a gente chama do B2C, que é quando a gente acessa o cliente que é mais autodidata, aquela pessoa que sabe o que quer, a pessoa entra nos portais nossos, das nossas 3 marcas, que é a marca Rico, Clear e XP, e aí a pessoa se autoatende. Então, esse é o modelo nosso. Ele é um modelo mais leve. E, bom, sua pergunta, a outra era? Expansão internacional. Bom, expansão internacional. A gente é muito focado no Brasil ainda. A gente não pensa em fazer o nosso modelo voar nesse momento. Mas a gente tem presença em outros países, muito mais suportando o cliente brasileiro que queira investir offshore. E o contrário, né? Então, a gente tem uma base em Miami que atende brasileiro que investe fora do Brasil. A gente tem uma base em Nova York que atende cliente estrangeiro que investe localmente. A gente tem uma base na Suíça que atende latino-americano. E a gente tem uma base em Londres que atende cliente asiático que investe no Brasil. Mas, ou seja, a nossa operação ainda é muito Brasil, e essa expansão internacional ela suporta clientes que circulam o nosso ecossistema. A gente pensa em expandir fora do Brasil. O que a gente fez aqui, através de educação, ensinando as pessoas, etc., a gente sente que se encaixa em outras partes do país, do mundo, desculpa. Mas é importante você ir linkando os pontos, né? É importante seguir uma sequência cronológica combinada, né? Então, tem muito empresário que, às vezes, pula etapa, né? Então, tem que seguir o passo 1, depois o 2, depois o 3, e assim por diante. Então, a gente está na nossa sequência lógica e vai chegar a hora de começar a fazer o nosso modelo dar certo fora do Brasil. Bacana. Obrigado. Vou passar agora a palavra para o Alexandre, para falar um pouquinho também da sua trajetória. Estou com uma apresentação, se puder, eu acho que eles tinham... Bom, obrigado, é uma satisfação estar aqui dividindo um pouco a história da Amazon no Brasil. Um pouco, vou contar até uma referência da Amazon, até a história cultural da Amazon, como a Amazon chegou aqui, e a minha história, de alguma forma, se mistura com a história da Amazon no Brasil. Eu comecei lá no início, aqui no Brasil, em 2013. Né? Em dezembro de 2012, a gente começou a operação no Brasil. Alguns meses depois, eu me juntei. O Guilherme falou um pouco que meritocracia é uma palavra super fácil de dizer e difícil de executar na prática, né? No modelo da Amazon, acho que me chamou muita atenção que tem algumas coisas que são muito fáceis de falar e muito difícil de executar na prática, que é foco no cliente. Acho que não existe nenhuma empresa que fala eu não sou focada no cliente, e foco no longo prazo. Né? Também acho que esse é um discurso fácil de dizer que eu estou mirando o longo prazo. Eu acho que essas são 2 características que distinguem muito a Amazon como empresa, como cultura interna, né? Um pouco essa história que eu vou contar aqui, né? A gente até não usa o termo foco, a gente procura um termo que eu acho que é mais adequado para o que a gente faz no dia a dia, que é obsessão, né? A gente fala que a gente tem obsessão pelo cliente. E isso é um mecanismo que faz a empresa girar, faz a empresa inovar, é considerada uma das empresas mais inovadoras, né, do mundo. Fazer um panorama super rápido, né? A Amazon hoje está presente em 19 países, tem escritórios em 19 países, ela tem clientes aí em 190 países. Uma empresa que, nos últimos
10 anos, ela teve um crescimento de receita aí de 12 vezes, né? Ela tem acompanhado esse crescimento ano após ano, né? E não é uma empresa que tipicamente cresceu nos Estados Unidos, não encontrou mais crescimento lá e agora vamos partir para mercados emergentes, né? O Brasil incluído nela, não ao contrário, né? Nos Estados Unidos continua pulsando com um crescimento muito grande. E muito em função da diversidade de negócios que a empresa e a marca conseguiu abranger. Ela foi uma empresa lançada também numa garagem em 1994, né, no começo da internet, vendendo livros pela internet. Em 97 abriu capital e a partir daí foi tendo uma série de inovações que foram criados, assim, modelos novos de negócio que foram surgidos a partir do olhar obsessivo de como atender uma necessidade que os clientes tinham. E esses clientes foram ganhando muita diversidade, né? O gráfico aqui mostra, a partir o Marketplace foi uma inovação, né? Que é aquele modelo na internet de você vender produtos de outros varejistas. Inicialmente, né, quando essa ideia surgiu no passado, parecia uma loucura, porque você vai trazer o concorrente para vender dentro do seu site. Isso se mostrou, né, até vou explicar, tem um modelo que explica um pouco a lógica disso. E depois foi o lançamento do Prime, né, que é um modelo também bastante inovador. A partir daí começaram negócios digitais, né, que a entrega do produto é digital, que é um modelo que você atrai muito e fideliza muito o cliente, né, o Kindle, vídeo, música, Alexa, que é o nosso assistente de voz virtual. E o último ano, agora, de 2 anos para cá, a marca passou a ser a marca mais valiosa do mundo também. Então, essa frase aí que a gente começa pelo cliente e trabalha a partir do que ele precisa, né? Como eu falei, é uma frase super singela, até muito simples. Até tem um vídeo aqui um pouco que o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele conta um pouco qual a interpretação dele sobre essa frase, né? Well, I tell everybody at Amazon.com to wake up every morning absolutely terrified, drenching in sweat, but that they should be afraid of something very precise. They should be afraid of customers, not of competitors. And the reason is that it's the customers we have a relationship with. Our customers are loyal to us right up until the second that somebody else offers them a better service. So there's no rest for the weary, and we just have to keep innovating, keep inventing the future of e-commerce, or helping to do that. And that's the only way that we're going to stay ahead of all the competition. So we're a customer-obsessed company, and we try not to make the mistake I think some other companies make of being competitor-obsessed. Bom, e no nosso modelo, né, o modelo de varejo, em princípio, às vezes as pessoas tentam complicar o que é simples, né? O que é obsessão, né? O que um cliente ele procura? Né? A gente tem uma tríade que é muito simples, né? A gente assume que o cliente ele está procurando o catálogo, né? Que a gente chama, ele entra numa loja ou num site, no nosso caso, para procurar alguma coisa, ele quer encontrar o que ele está procurando. Esse é o mais básico. Vem antes até de preço. Preço, segundo, né, valor, né, o preço custo-benefício e conveniência, né? Se ele está sendo bem atendido, se você cumpriu o que você prometeu, se você tem um serviço rápido, eficiente, educado. Então, isso é o básico. E é isso que a gente faz. A gente não faz nada mais do que o básico e a gente tenta fazer isso de uma forma tão obsessiva que aí é que a complexidade começa a acontecer. A gente até tem um modelo, quando a gente vai lançar qualquer coisa que a gente faz, qualquer inovação que já viu na Amazon, ele parte, e isso é distribuído em todos os departamentos. Não existe a Amazon, talvez a empresa mais inovadora do mundo, que não tem um departamento de inovação. Né? Não existe um diretor de inovação. Todos os departamentos são incentivados e cobrados a inovar. Então, essas inovações saem de cada time, independente do país, do tamanho. E até a forma de inovar, né? Cada time você coloca num papel como se estivesse escrevendo um release para a imprensa. Né? Então, você fala lá,
Eu quero lançar alguma coisa dentro do meu negócio daqui a 6 meses, então eu escrevo literalmente, né? Então, a Vitória, 20 de janeiro de 2020, quero lançar isso. Esses são, coloco aspas aí de clientes falando exatamente o benefício que eu quero dentro dessa inovação. Se você vai fazer uma parceria, qual o benefício para o parceiro, eventualmente qual o benefício para a própria empresa. Então, você tenta deixar isso de uma maneira muito tangível, muito simples, e a partir daí você corre atrás para resolver, né? Como é que você consegue entregar isso? Esse conjunto aí de atributos, né, que é o catálogo, valor e conveniência, eles que são a efetiva experiência, né? E, no nosso modelo, experiência que é o que gera o crescimento, né? Então, se você, é um foco muito no core, né? Se ele tem uma experiência, ele gera crescimento. E como que isso funciona? No nosso modelo, né? Se você tem essa experiência, isso você gera mais visitas, né? Uma boa experiência faz o cliente voltar. Fazendo o cliente voltar, ele atrai mais parceiros para dentro da loja, né? Muito dentro do modelo marketplace que eu comentei. Se eu estou vendendo um produto, se eu vendo livro, para usar o exemplo da categoria que a gente lançou primeiro, eu tenho muitas outras livrarias vendendo lá. Então, cada vez mais, eu quero ter todos os livros possíveis. Ao trazer mais fornecedores, eu trago mais catálogo. Mais catálogo, eu gero uma melhor experiência e essa roda começa a girar. Cada vez mais, ao girar essa roda, esse crescimento vai acontecendo, eu ganho escala, parte dessa escala eu devolvo para o cliente em forma de valor, e a empresa começa a crescer e essa roda, né, que a gente chama de flywheel, ele acontece, né? Então, a mágica ela começa de uma premissa muito simples e um input vai alimentando o outro para a empresa crescer. E esse compromisso, né, que eu falei do compromisso de longo prazo, né, essa carta é a carta quando o Jeff Bezos abriu o capital, em 1997, né, ele, como tipicamente, se escreve uma carta aos acionistas e ele, nessa primeira carta, já escreveu que nós somos determinados em nosso foco no cliente, né? Tudo que a gente faz é com uma visão de longo prazo. E essa frase é interessante que ele disse, você vai tomar uma decisão e você faz uma análise, até uma análise financeira, com um horizonte de tempo curto, você chega numa conclusão. Se o mesmo negócio, com a mesma análise, você estende o horizonte de análise, né? Se ao invés de 1 ano você coloca 5, 10 anos, a sua conclusão é totalmente outra. Então, você está determinado a apostar. Isso não é fácil de fazer, é difícil, ainda mais abrindo capital. Você tem uma cobrança muito forte pelo resultado, pela entrega de curto prazo. Mas essa teimosia, né, que ele termina a carta, faz parte da cultura, da essência da empresa, para chegar onde chegou e continua chegando, né? Essa carta é interessante todo ano, né? Tem uma nova carta, né, que é para relatar os resultados do ano anterior. Ele coloca essa mesma de 97 na primeira página para lembrar que, olha, essa premissa lá de 1997, 22 anos atrás, continua igual. E todo ano vai continuar, sempre tem a primeira página é sempre essa, e a segunda página ele, de fato, analisa os resultados do ano anterior e o que vem pela frente, né? Agora, como que isso funciona na prática? Assim, né? Como eu falei um pouco conceitualmente, né? Eu acho que um exemplo interessante é o Prime, né? O modelo... que eu vou explicar um pouquinho mais de detalhe o que é. O modelo, quando foi lançado, ele foi lançado lá em 2005. Olha, você tem aqui no site, né, nos Estados Unidos, você tem alguns milhões de produtos que você, ao assinar o modelo Prime, você, cliente, tem direito a comprar uma série de produtos que vai chegar na sua casa em 2 dias com frete grátis. Uma análise de curto prazo ele é muito irracional, né? Se você comprar uma escova de dente, você ia chegar com frete grátis. Então, qual que é a lógica desse modelo, né? A aposta era que o que o modelo queria não era nem ganhar a assinatura, né, que você paga pela assinatura, a receita da assinatura, mas muito mais mudar o comportamento do cliente, que antes, que estava ainda se adaptando ao modelo da internet, a
ao eu desejar um produto, eu quero tirar todas as barreiras que esse cliente tem, por exemplo, de eu preciso acumular, juntar tantos dólares para poder depois fazer o pedido para não pagar o frete grátis. Não, eu quero tirar qualquer barreira. Eu vou lá e vou apostar que o cliente vai aderir a isso. E essa é uma aposta muito cara de curto prazo. Mas, ao longo prazo, e depois a empresa acompanha, uma empresa obcecada por análise, por dados, clientes Prime versus clientes não Prime, esses clientes, o nível de consumo deles passou a atingir um nível muito maior. E, não contente, né, depois de 6 anos operando nesse modelo, com um crescimento já interessante do número de clientes, a empresa adicionou vídeo. Então, ela tem um serviço de streaming de vídeo. Então, incluindo, além desses milhões de produtos que você tem o frete grátis, você também pode assistir todos os vídeos. Passou um tempo, você também pode ouvir música pelo Prime Music, você também pode armazenar fotos, né, na nuvem. Depois de um tempo, um ano depois, eu vou ter um dia de promoções só para quem é cliente Prime. Eu tenho algumas cidades americanas na época, né? Hoje já existem outras cidades, ainda não no Brasil. O Prime Now, que em 2 horas você recebe esses produtos gratuitamente, sem frete, né? Não em 2 dias, e sim em 2 horas. E depois Twitch, que é uma plataforma para quem joga videogame, e assim por diante. E a adesão a esse modelo foi literalmente exponencial. Para chegar nesse modelo, né, a gente conta as histórias de sucesso, mas muitas vezes não conta a história de fracasso. Ele exige muita experimentação, né? A gente até tem um conceito de tomar decisões rápidas para poder errar rápido, né? São algumas decisões, a gente até usa um conceito que chama... são as decisões que a gente chama de two-way door em inglês, né, que é aquela porta que abre e fecha, né, aquela porta-balcão, versus a decisão one-way door, que é aquela porta de incêndio, né, que você sai e depois você não volta para casa, para dentro da casa. A gente tende a tomar e distribuir essas decisões ao longo da empresa o máximo possível as two-way door, né? Que as pessoas podem tirar, qualquer time pode tomar, tem que arriscar, tem que errar, e esse erro ele se corrige rapidamente, porque você pode voltar, né? Então, quando você planeja, você já planeja prevendo que pode errar, e se errar, o que você faz, né, para voltar? Então, isso é o maior número de decisões que a gente toma, e a empresa inteira tem incentivado a todos os times a tomar essas decisões. E algumas decisões que são muito mais, que o impacto do erro é muito mais caro, essas a gente pensa muito, decide muito, analisa muito, porque o custo ele é muito mais, muito maior. Agora, esses erros, né, então a gente tem um modelo, até usando o modelo financeiro, assim, é um modelo como se fosse um fundo de investimento que aplica em muitas ideias diferentes, algumas vão dar errado, só que o erro dessas muitas vezes vai financiar, o acerto das grandes, que vão dar muito certo, vão financiar os outros erros. A gente tem erros clássicos, né? Tem o celular, que foi lançado 5 anos atrás, né? Lançou em 3 meses, a gente percebeu que não foi bem recebido pelos clientes, fechou. Foi uma divisão que fechou rapidamente. Curiosamente, a mesma equipe que desenvolveu o celular, um dos features mais interessantes, das inovações mais interessantes desse celular, era o reconhecimento de voz. A mesma equipe foi diretamente direcionada para um projeto que estava pequenininho lá na frente, que é o Alexa, e foi um projeto que hoje é um grande driver de crescimento. Tem outros, né? A gente criou um modelo de leilão pela internet, também deu muito errado, e essa plataforma foi a que criou o Marketplace. E a gente pode enumerar outros assim que foram erros que se transformaram em acertos, né? A gente tem um termo que a gente usa muito internamente, que é o dia 1, né? Que é um pouco essa lógica do empreendedor que, a gente está sempre buscando ser um pouquinho lá na frente, né? A gente nunca se contentar, agora é uma empresa grande, uma empresa de sucesso, então um pouco na linha do que o Jeff Bezos falou lá o cliente é o sua maior ameaça, né? Ele sempre vai querer um pouco mais. Então, a gente tem usado cada vez mais essa expressão, e agora aqui no Brasil, equipes novas, pessoas que vêm de outras empresas, como internalizar o que significa esse dia 1.
né? Tem um vídeo aqui rapidinho que What conta. does day 2 look like? Opa, isso aqui era um evento de funcionários, né? Então, que era para as pessoas fazerem perguntas e a gente falava tanto do dia 1, né? Daí mandaram uma pergunta para ele assim, a gente fala tanto do dia 1, mas o que é o dia 2, né? Essa é a resposta que What does day 2 look like? What does day 2 look like? I know the answer to this. Day 2 is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day 1. Dá para ver que ele tem uma opinião bem forte, né, sobre o que é o dia 1. E o desafio é como é que a gente mantém essa mentalidade todos os dias, né? Todos os dias, em todos os negócios, com pessoas. Eu estou há 6 anos e como é que eu vivo isso todo dia, né? E outras pessoas que estão... A empresa como um todo tem 25 anos. E a gente vê muita gente ainda com essa inspiração, né? Uma das formas de fazer, né, que eu acho que o aspecto cultural de pessoas, eu acho que toda empresa tem o seu manual de conduta, e a gente tem o nosso, que são esses princípios de liderança, que são muito fortes, assim, eles são muito presos no dia a dia, assim, as pessoas sabem decor, e elas vivem isso, né? Você contrata pessoas a partir deles, você demite pessoas, você aprova projetos, você reprova, muito a partir de qual é a aderência, né, das pessoas em relação a esses princípios, né? Não vou falar todos, mas a obsessão pelo cliente, acho que é o primeiro princípio, e repara que o último princípio na sequência até é entregar resultados, né? Porque a gente acredita que se você seguir todos os outros, isso acaba sendo uma consequência, você entregar resultado. Mas tem alguns, né, como ser curioso, você discordar, você realmente discordar um dos outros para poder chegar numa ideia melhor, né? Acho que uma ideia, quando é de um só, ela é pior de quando ela é trocada e é discordado e ela vai sendo melhorada com o tempo, né? Tem o senso de dono, até a frugalidade, né? A gente não costuma não gastar dinheiro no que não vai gerar valor para o cliente final, né? Então a gente tem uns princípios bastante espartanos em relação a custos, né, de uma maneira geral. Rapidinho, no Brasil, a gente lançou, como eu falei, em 2012, temos aí uma história de 6 anos tentando insistir assim, nesse modelo que preza a partir de cada negócio, né, os negócios são muito diversos, né? Quando a gente lançou com livro digital, depois livro físico, né? A gente insiste na qualidade para ser a melhor loja de livros do Brasil. Depois, quando começou a fazer entrega, tem uma entrega rápida com promessas bem específicas. Se a gente fala em um determinado lugar que a gente vai entregar em 2 dias, são 2 dias. Se são 4 dias, são 4 dias, dependendo do lugar. Então, essa confiança que você vai gerando no cliente é o que faz toda a diferença, é isso que a gente acredita, né? E isso vale para o Brasil, né? O Day One, essa mentalidade, assim, quando a gente veio para cá, começou a operação, começou as discussões, e continuamos a fazer isso todos os dias. A gente veio para ficar para o longo prazo. Acho que a gente acredita muito no Brasil, né? Quando a gente faz, né, sessões de planejamento na linha do longo prazo, às vezes tem tropeços de curto prazo, mas a gente fala, putz, no Brasil, daqui a 10, 15, 20 anos, é um país que vai dar certo, está dando certo. E eu acho que tem uma massa de consumidor, de empreendedor, de parceiro, assim, é uma empresa que depende muito de parcerias. Ela
a gente está muito confiante, muito otimista que a gente está no caminho certo, né, com as apostas que a gente está fazendo aqui. Para fechar, tem uma inovação que a gente vai começar, que a gente já anunciou que vai lançar até o final do ano, mas eu vou deixar ela contar para vocês o que ela vai fazer. Olá, participantes do Fórum IEL de Gestão 2019. Meu nome é Alexa, e é muito bom estar num evento tão importante para o Espírito Santo e para o Brasil. No momento, estou aprendendo a sua língua e como posso ajudar a melhorar o seu negócio. Nos vemos em breve. Parabéns, Alexandre. Agora eu vou passar a palavra para o Renato, para falar um pouquinho dos novos modelos de negócio na Coca-Cola. Por favor. Primeiro, boa tarde a todos. Falar um pouco aqui da Coca-Cola, porque, como falou, teve uma microempreendedora que foi homenageada, depois a gente viu o vídeo do El ali, como que é a mudança das empresas, né? Quem se mantém na liderança. Então, na verdade, você continuar entre as maiores empresas do mundo, né? Década após década, ou continuar sendo uma das marcas mais valorizadas do mundo, né? Tá entre as 10 marcas mais valorizadas do mundo, ao longo de décadas, né? É bem complicado. E eu espero, quando você até trouxe o ponto de, na Amazon não tem um diretor de inovação. E, na verdade, eu falo isso lá dentro. Na Coca-Cola também, eu espero que um dia a gente não tenha um diretor de inovação dentro da Coca-Cola. Qual que é a diferença, né? Quando eu comecei nessa posição, a minha cunhada fez uma piada, né? Fez um bullying comigo. Ela me perguntou: bom, você está tirando, então, um período sabático, porque numa empresa onde há mais de 130 anos, né, se vangloria de vender exatamente o mesmo produto, diretor de inovação, você está tirando um ano sabático. Então, na verdade, acho que hoje ainda é necessário, dentro da Coca-Cola, a gente possuir uma área de inovação, né? Principalmente inovação um pouco mais diferente, né? Não estou falando aqui de extensões de linhas, como quando a gente fala sobre novos sabores ou uma embalagem diferenciada. Isso os times de cada uma das marcas tocam e seguem inovando, né? Agora, como ficou claro, o mundo está mudando. Inclusive, a gente visitou a Amazon também, por exemplo, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, para entender toda essa transformação que vem acontecendo no mundo, e porque, como eu coloquei, né, a gente já está há 130 anos no mercado, e a gente, aqui no Brasil, há mais de 75 anos, e a gente quer seguir liderando nesse mercado. Então, para isso, a gente entendeu... antes de seguir isso lá também, eu queria primeiro falar que é um prazer estar aqui, porque a Leão Alimentos fica aqui em Linhares, no estado do Espírito Santo, e é da onde sai a grande quantidade das nossas inovações, né? Então, a maioria dos nossos produtos não carbonatados são produzidos aqui em Linhares, então grande parte das inovações da Coca-Cola Brasil sai aqui do estado do Espírito Santo. Bom, mas... deixa eu só ver. Obrigado. Bom, aí falando por que a gente entendeu que tinha que trabalhar de forma diferente, né? Acho que ficou óbvio, não vou me alongar, não tem nenhuma tela aqui, mas eu acho que o vídeo do aplicativo, quando vocês foram mostrando, né, como que muda o ranking de empresas, é mais do que motivo para falar que a gente precisa se transformar. O caso da Amazon, que o Alexandre apresentou aqui, ou o crescimento da XP também, mostrando como empresas que trabalham de uma forma diferente, elas vêm crescendo, né? E entendendo que elas trabalham com o consumidor de uma maneira diferente, também como foi colocado, né? Não conheço nenhuma empresa que fala que não tem foco no consumidor, mas o que é esse foco no consumidor e como que a gente precisa entender o consumidor. Então, há um pouco mais de quase 3 anos agora, a Coca-Cola criou a vice-presidência de Digital Transformation. Mas essa vice-presidência, o que ela visa, né? Geralmente, quando a gente fala de Digital Transformation e fala sobre empresas de produtos físicos, né, de indústria de produtos físicos, primeira coisa que fala, tudo bem, essa é uma área que vai cuidar de e-commerce, é uma área que vai cuidar de comunicação de mídia social, é uma área que vai cuidar de dados, e sim, a vice-presidência vai passar por tudo isso que eu acabei de mencionar.
Mas acho que o mais importante aqui, na verdade, é a transformação cultural que a gente precisava passar e que a gente vem passando, né, ao longo desses últimos anos, entendendo que, independente de se nós somos uma empresa que nasceu no meio digital ou de uma empresa de produto físico, né, e que vem aprendendo com isso, a gente precisa passar por essa transformação. E a ideia aqui não é simplesmente trabalhar, como eu falei para vocês, com e-commerce ou com redes sociais ou capturar mais dados, mas é toda a forma que a gente vai trabalhar a partir de agora, o modelo de se trabalhar é um modelo digital, né, é pensando de uma forma diferenciada. Então, uma das perguntas que a gente sempre escuta, né, é se é possível, quando a gente fala de trabalhar com metodologias ágeis, com metodologia Lean, como as startups fizeram. Acho que hoje é difícil chamar, né, a Amazon e a XP hoje já são grandes empresas, mas como as startups trabalham, se uma empresa de bens de consumo, de produto físico, de escala e massividade, se a gente pode trabalhar com esse tipo de pensamento também. E acho que aqui a resposta é sim, né, a gente pode fazer isso. Não vou falar para vocês que eu sei como fazer, a gente está numa transição, a gente vem aprendendo com isso ao longo dos últimos 2, 3 anos. Tá? Mas acho que eu ressaltaria aqui 3 coisas que eu acho importante quando a gente começa a falar disso, principalmente para indústrias de produtos físicos, né? E eu vou falar aqui que é onde eu conheço mais, talvez, né, podemos estender isso para outras áreas, mas me limitar um pouco aqui aonde eu tenho um pouco de conhecimento. O primeiro deles é vontade. Se realmente a gente tem, se as pessoas, se a liderança tem vontade de trabalhar e de mudar a forma, vontade de mudar como as coisas são feitas e de se trabalhar de uma forma diferente. Né? Acho que aqui foi citado o caso de se você pensar num produto há 1 ano, 5 anos ou 10 anos, e a vontade que eu falo é exatamente isso. É o comprometimento que a gente tem que ter com a liderança da empresa de que esse é um projeto de longo prazo. Né? Se vocês perguntarem, tá, eu vou mudar a minha forma de trabalhar porque eu preciso bater as minhas metas de 2019 ou porque eu estou construindo o meu plano de 2020 e eu quero realmente crescer em 2020, não sei se essa mudança no curto prazo, eu quase te diria que não, né? Eu não sou dono da verdade, mas muito provavelmente essa mudança não vai te fazer bater o resultado agora de 2019 e nem muito menos fazer o grande crescimento de 2020. Mas sim é uma aposta que a gente faz e a gente já começa a ver resultados no longo prazo. Né? Não adianta pensar, pô, vou trabalhar com essa forma diferente e vou bater os meus resultados desse ano. Eu acho que outra coisa que é importante é deixar isso muito claro, que além de ser de longo prazo, é mudar radicalmente a forma como a gente vai trabalhar. Porque depois que a gente decidiu, né, a gente criou a vice-presidência, a gente decidiu que ia mudar a forma de se trabalhar dentro da empresa, a gente começou a escutar muito sobre, eu estou fazendo isso de forma agile, eu estou fazendo isso de forma agile. E aí, um ponto que chama a atenção é ter certeza se você quer mais agilidade ou se você realmente quer trabalhar de uma forma diferente. Aí você pode utilizar a terminologia que você quiser, falar agile, falar lean, falar ou como uma startup vem trabalhando. Porque uma coisa é fazer mais rápido, né? E você sempre pode fazer as coisas mais rápido. Então, você pode ser 10% mais rápido, ganhar em produtividade, você pode ser 20%, ou você pode melhorar, sei lá, 50% a sua agilidade, a sua velocidade. Outra coisa é você pensar né, de forma exponencial. Eu posso fazer 10 vezes melhor, né? Pegando os crescimentos que a gente viu das duas empresas que falaram antes, tanto a XP quanto a Amazon, no Brasil e no mundo, são coisas muito diferentes. Tá? Então, trabalhar dessa forma não é simplesmente ser mais rápido, né? É mudar fundamentalmente a forma como você trabalha. E, para isso, para uma empresa que já é um pouco maior, o que a gente precisa entender também que vai ser um experimento dentro da empresa. Né? Então, o que a gente falou? Começa pequeno, né? Começa onde você pode arriscar, né? Porque você vai correr riscos. A ideia aqui é você sim vai correr riscos, vai cometer erros, né? Igual foi colocado ali, né? Tanto mostrou alguns cases do celular, por exemplo, da Amazon. Então, sim, a gente tem errado também. Então, isso vai acontecer. Então, o que a gente faz qual é o tamanho do erro que a gente pode se comprometer, né? Quanto que a gente pode errar e tudo bem.
Então, acho que essa é a questão de começar pequeno. E também foi comentado aqui pelo Guilherme sobre seguir os pontos, né? Quando a gente começou essa jornada lá dentro, tem que tomar cuidado para não se empolgar, porque, realmente, quando você começa a trabalhar de forma diferente, vem alguns resultados muito rápidos. E aí o que você quer fazer é, bom, então se deu certo numa escala pequena, agora vamos colocar na empresa inteira, ou vamos escalar isso né, de 1000 para bilhões. E não é esse o caso, porque o que a gente vem aprendendo é o seguinte: cada vez que você dá um passo a mais, que você aumenta, né, a escala, que você aumenta o volume, você vai aprendendo erros novos, né? Então, se a gente der esse passo nessa aí, pô, deu certo no começo, agora vamos fazer para a empresa inteira, tem erros que a gente nem sabe ainda, então também é um ponto importante de não se dar esse passo maior que a perna. E que a gente tem visto isso lá dentro da Coca-Cola. E aí um outro ponto para empresas que já trabalham, né, com a metodologia antiga, por exemplo, quando a gente fala, né, na Coca-Cola, a maioria dos projetos de inovação sempre trabalharam com stages and gates, né, de estágios e gates de aprovação. E a gente está migrando para Lean, né? Começamos com um time, depois já fomos no segundo, hoje estamos no terceiro. Já começamos a migrar o core business também, já temos alguns times de core business trabalhando com metodologia Lean. E o que a gente fez? Simplesmente esqueceu o modelo antigo, né, de Stages and Gates? Não. Então, a gente continua com eles, como eu falei, a gente vem evoluindo ponto a ponto, né? Então, se eu pegar de 3 anos atrás até agora, o percentual da companhia que trabalha com essas novas ferramentas, com essas novas metodologias, vem crescendo praticamente mês após mês, né? E acho que aqui um ponto importante que tem é que a gente contou também para empresas que já trabalharam durante muito tempo com Stages and Gates, a gente quer fazer uma transformação cultural, então não adiantava contratar um monte de pessoas de fora da Coca-Cola que já soubessem trabalhar dessa forma. A gente quis, na verdade, transformar as pessoas que já trabalhavam lá dentro. Então, isso é uma transição, e foi importante a gente ter o que eu sempre chamo de um personal trainer, né? Porque aquele negócio, você vai na academia, em teoria você tem ali a lista dos exercícios que você tem que fazer, mas tem um personal trainer que vai lá e fala a velocidade correta, se o ângulo do seu braço está certo ou está errado, e a gente teve uma parceria também com uma consultoria para isso, para nos ensinar, porque a todo momento, e por que eu estou falando isso? A todo momento você quer voltar a fazer como você fazia antes. E por quê? Porque lembra que eu falei que não foi a empresa inteira que mudou? Então tem muita gente ainda trabalhando da forma que a gente sempre trabalhou e não está errado, ainda segue dando certo. Então uma das coisas que eu escuto de pessoas do meu time é: por que a gente não pode fazer igual o que os outros estão fazendo, sendo que está dando certo? Não é que deu errado, a gente entendeu que agora tem que mudar porque tudo deu errado e vamos descobrir uma forma nova. Não, continua dando certo, né? Aquela forma continua entregando resultado, mas a gente entende que não necessariamente é a forma que vai continuar dando resultado a longo prazo, e por isso que a gente quer mudar. Então, a gente precisou desse suporte, pelo menos nós da Coca-Cola Company, para entender que tem sim que mudar, e o nosso mandato, na verdade, é trabalhar de uma forma diferente, né? Não é simplesmente porque vem dando certo, então vamos seguir fazendo o que a gente vinha fazendo antes. Então, o time que a gente tem trabalhado dentro da área de inovação é justamente essa de mudar o que a gente fazia antes. Então, foi o que eu falei, para mim, o primeiro é a vontade da liderança, e que esteja muito claro para a liderança o que é essa mudança. O segundo, preparação. Então, quando a gente decidiu que ia trabalhar dessa forma, isso foi parte do planejamento da empresa, tá? Então, que às vezes as pessoas falam, vamos fazer isso como se fosse, né, um time que trabalha no porão, né, aquele que se chamam às vezes de Black Ops Teams, que está por fora do sistema. Não, a gente colocou no planejamento, deixou muito claro, alinhou isso com toda a liderança, não só da Coca-Cola Company, como nós somos um sistema Coca-Cola Brasil, que tem os engarrafadores, né? Aqui na região, por exemplo, do Espírito Santo é a Andina, então a liderança dos engarrafadores também esteve com a gente, definindo qual era o escopo que a gente ia trabalhar. E com isso a gente precisa mudar o mindset, né? Porque eu falei que é uma transformação de cultura, muitos de vocês já devem ter visto, né? Para mudar uma cultura, antes você tem que mudar o mindset das pessoas. E para isso, como vocês podem ver também, não trabalho mais com PowerPoint, então o PowerPoint está muito feio, meu time já me deu esse feedback que o PowerPoint está feio,
inclusive quem faz acontecer são eles. Então, eles, sabendo que eu não ia saber explicar bem o que eles estão fazendo, eles até prepararam um vídeo curtinho, que eu acho que o vídeo vai explicar melhor, mas depois eu entro um pouquinho no detalhe das mudanças de mindset. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco aqui como é que isso aconteceu, né? Qual que foi essa mudança de mindset. E eu vou entrar, até pedir desculpa, eu vou falar algumas coisas bem táticas aqui, mas porque, na verdade, essa mudança de mindset, na verdade, são quebras de paradigmas, de coisas que a gente acredita que no dia a dia são simples, né? Que são coisas simples que a gente faz e que não podem ser mudadas, mas eu vou mostrar aqui até onde a gente foi e que para a gente foi muito diferente, tá? O primeiro deles é sobre crescimento, né? Então a gente sempre vê esse gráfico de crescimento, a gente fala sobre crescimento exponencial. Acho que o primeiro deles, quando a gente alinhou com a liderança, foi que a gente falou: a gente não vai mensurar esse time com as métricas normais, né? Então a gente não vai mensurar esse time ou o resultado dos experimentos que esse time for fazer. Não vai ser através de volume, não vai ser através de faturamento, não vai ser através de rentabilidade, né? Então a gente tem outras métricas que a gente entende se os experimentos que a gente está fazendo estão dando certo ou não, estão cada vez mais alinhados com o consumidor ou não, mas a gente não está mensurando isso pelo modelo normal que a gente sempre mensurou ou mensura qualquer outro tipo de produto que a gente lança no mercado ou que a gente já possui no mercado hoje. Então, a forma de crescimento ou o pensamento de o que é resultado, o que é entrega nesse começo é totalmente diferente do que a gente vinha fazendo antes. Isso é bem difícil, porque geralmente a primeira coisa que se pergunta, né, é qual é o impacto que isso vai ter no resultado do ano, qual que é o volume que isso vai trazer, qual é a rentabilidade, e a gente mudou isso totalmente. O segundo é sobre dados, né, é trazer cada vez mais para os dados decidirem quais são as nossas ações. Como eu falei, né, a parte de Digital Transformation sim está trazendo toda uma questão de inteligência de Big Data e assim por diante, mas eu acho que existe uma mudança cultural que a gente tem que fazer. Eu vou até adiantar uma questão de um slide lá da frente, que é um exemplo que a gente teve até recente aqui, qual que é a mudança de mindset que a gente tem que ter. A gente estava falando sobre tomar uma decisão, eu falei, né, vou falar sobre coisas muito pragmáticas aqui, muito simples, mas que fazem a diferença. Para a gente sempre falou, o calor faz total diferença na venda de produtos, né, das pessoas. Obviamente, quando você sente calor, você quer se refrescar, você vai beber alguma coisa. E a gente estava querendo tomar uma decisão se a gente ia fazer uma degustação num dia à noite ou no dia durante a tarde que faz calor. E aí todo o time estava falando, olha, a gente teve evento, todo mundo teve a sensação, a gente tinha tido já um evento na semana anterior, ia ter um evento na semana seguinte, vamos então mudar, que a gente tinha feito numa sexta-noite e num sábado à tarde. E aí o pessoal falou, vamos fazer de sábado e domingo à tarde, né? Porque à tarde faz calor, as pessoas vão beber mais, e a gente achou que deu mais movimento, que tudo aconteceu melhor durante a tarde. E aí o time veio e falou assim, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar os dados, né? Vamos ver que a gente estava ali coletando dados
diversos tipos de dados, inclusive pesquisa sobre o produto, e aí a gente foi olhar. Vamos, então, ver quanto que foi o número de pesquisas que a gente fez, quanto que foi o número de produtos que foram distribuídos. Na sexta noite, tinha sido distribuído quase 3 vezes mais, coletado quase 3 vezes mais pesquisas do que tinha acontecido no sábado durante a tarde. E o mais engraçado é, mesmo assim, muita gente ainda queria fazer durante a tarde, porque está na nossa cultura de que calor gera com que as pessoas tenham sede e aí vão querer provar o nosso produto. Então, mesmo você tendo dado, a gente ainda está apegado, às vezes, àqueles, né, aqueles dogmas que as empresas têm. E foi difícil, mas a gente acabou decidindo pelo dado, mas não é fácil. E sobre versão 1.0, 2.0, 3.0, gente, é o seguinte, é realmente testar. Acho que aqui uma mudança de paradigma muito grande que a gente teve na Coca-Cola foi pelo seguinte, a gente sempre falou da palavra perfeito. Acho que provavelmente, se eu pudesse contar, né, quais são as 5 ou 10 palavras mais faladas na Coca-Cola, é a palavra perfeito. Essa era a palavra que a gente sempre falou. Então, como servir uma Coca-Cola perfeitamente, qual que é a temperatura perfeita, né, qual a quantidade perfeita. Então, a palavra perfeito era muito forte no nosso vocabulário. Então, V1, V2, V3 é uma mudança de paradigma muito grande para a gente. E aí, o que eu sempre falo para o time, que é difícil da gente também entender isso, é a V1, ela tem que ser assim, se você passar de ano a nota é 6, a V1 deveria estar entre nota 5 e 7 e você não tem certeza. Né? Porque se você tem certeza que você vai tirar pelo menos 6, você já não está correndo risco. Né? E segundo, se você vai lançar alguma coisa que é uma nota 8, significa que talvez tenha gastado muito tempo porque você acredita que é 8. Não necessariamente o consumidor acha que é 8. Né? E por isso que a gente precisa colocar o produto o quanto antes no mercado. Coisas práticas aqui, né, de mudança. A gente decidiu que o nosso ciclo de colocar produtos no mercado desse time é a cada 3 meses. E quando a gente começou a forçar para que isso acontecesse, começaram a perguntar, pô, mas você é consumer-centric ou você é prazo-centric? Né? Porque você só está querendo bater a meta de prazo. Mas, na verdade, não, gente. Na verdade, é o seguinte, todas as pesquisas que a gente faz é muito sobre a intenção. E cada vez mais a gente tem descoberto, é sobre se tem foco no cliente ou não, a gente sempre leu pesquisa, mas que não necessariamente, né, a gente age de acordo com a intenção que a gente tem. Então, por que é importante a questão de colocar o produto o quanto antes no mercado? Porque só depois que eu colocar o produto no mercado, eu vou ter a hora da verdade, que é a hora que o consumidor vai olhar o produto ali na gôndola ou ali no balcão, vai ter a concorrência, ele vai ter que pegar a carteira, né, ou o cartão de crédito, ou o celular, vai ter que pagar por aquele produto e a gente vai começar a receber feedback, seja do volume de vendas, seja de pesquisas, no momento da compra que ele está fazendo, sobre feedback que a gente recebe depois sobre esse produto, e aí sim a gente pode construir uma V2, porque V1, V2, V3 também não é sobre você fazer uma coisa que é metade de alguma coisa, depois 2/3 e aí uma versão completa. Na verdade, a V2 tem que ser algo que esteja mais em linha com o que o consumidor quer. E a gente só vai saber o que o consumidor quer se a gente, na verdade, tiver já lançado a V1, ou senão eu vou lançar uma V2 que talvez vá no sentido contrário do que o consumidor queria. Então, acho que essa questão de V1, V2, V3 e de colocar o quanto antes é muito importante. E eu vou passar um último... Vou pular aqui porque o tempo está acabando, mas mudança de mentalidade, tá? Sobre aqui, igual parcerias, como foi comentado. A gente não tem mais gates, tá? Então, esse time não trabalha com gates. O que acontece? É um time 100% dedicado, ele tem autonomia, e qual que é uma mudança de paradigma? O time toma as decisões dentro daquele escopo que foi pré-definido. E coisas pequenas, né, que parecem não fazer sentido. O time não vai mais até a sala onde a liderança está lá esperando para a gente comunicar o que vai ser aprovado ou não. A liderança vem até a gente. Então, ali naquela foto onde tem várias pessoas em pé, tem o presidente da Coca-Cola Brasil, tem o presidente da Andina, tem os vice-presidentes, onde eles vêm até o nosso andar, até o nosso local de trabalho, e a gente conta o que a gente está fazendo. Mas é muito mais para a gente falar o que está fazendo do que para pegar a aprovação. Inclusive, a gente já recebeu recomendações deles que a gente falou que não ia seguir e eles estiveram super de acordo com isso. Tudo bem, faz da melhor forma que vocês acreditam. E um último ponto que eu queria passar aqui, o que é quebra de paradigma para a gente? Tá? Se você pensar Coca-Cola, a gente tem muito orgulho de todos os nossos produtos, do sabor dos nossos produtos, então imagina
a parte de pesquisa e desenvolvimento. Só quando eu cheguei lá para eles e falei, olha, eu quero do briefing à gôndola, né? Em 3 meses ter o produto do briefing à gôndola, qual que foi a primeira coisa? O time de pesquisa e desenvolvimento falou assim, não, peraí, mas eu tenho acordado que eu tenho direito a 6 meses, desde o dia que você me dá o briefing, para te entregar a fórmula do produto. Então, esse era o planejamento que a gente tinha, e esses são os processos internos que a gente tem. O que a gente fez falando de parceria, né, que também foi trazido aqui antes? A gente foi nos nossos fornecedores, fomos em algumas casas de aroma e perguntamos para eles, vocês estão dispostos a participar de uma concorrência e trazer para a gente daqui a 20 dias uma formulação de acordo com esse briefing? Essas 3 casas de aroma concordaram com a gente. Essas 3 casas de aroma concordaram com a gente. Em 20 dias, trouxeram, né, uma formulação que foi o que a gente lançou no mercado, então a gente conseguiu lançar em 3 meses. E qual que foi a grande diferença? Pô, mas então você está desperdiçando, né, tudo que você tem internamente? Não. Na verdade, isso foi só um pontapé inicial, porque esse processo fez com que a nossa área de pesquisa e desenvolvimento começasse a alterar todos os processos internos, que hoje eles ainda não entregam em 20 dias, como a gente fez, mas eles já demoram menos da metade do tempo do que eles tinham de direito para entregar antes. Então, acho que são essas mudanças de coisas que você faz no dia a dia, que são pequenas, mas que forçam uma mudança de mindset na empresa como um todo e deixam um legado para a gente seguir crescendo. Obrigado. Parabéns, Renato. Vou passar a bola agora para o Bilton, para falar um pouquinho do case da VEG. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, tentar passar um pouco da minha experiência, da experiência da VEG ao longo desses anos na área da estratégia da execução da inovação. Ali no meu currículo, esqueci de mencionar que eu trabalho há 40 anos na VEG. E muitos me perguntam como é que eu consigo estar na mesma empresa durante tanto tempo. Eu digo, eu não estou numa mesma empresa. Ao longo desses 40 anos, a VEG mudou muito. Não tem nada a ver da empresa que eu comecei. Então, a VEG, ao longo de toda a sua história, que começou com os 3 fundadores lá em Jaraguá do Sul, né, e mais 2 ou 3 pessoas, colaboradores iniciais, com R$100 mil para iniciar. Esse foi o capital inicial da empresa. Tudo para dar errado, uma cidade pequena, do interior de Santa Catarina, longe dos centros industriais. Mas talvez essa diversidade é que fez com que as pessoas internamente criassem alternativas para desenvolver, inovar e achar soluções, porque elas estavam distante do local onde tudo começou. Então, desde a área de treinamento, capacitação, máquinas, equipamentos, tudo foi construído internamente e desenvolvido competência para isso. E hoje, a VEG, daquela empresa do início, hoje é uma empresa com valor da Bolsa de 45 bilhões, 31 mil pessoas trabalhando em 12 países e 42 plantas industriais. Então, começou realmente bastante pequeno, mas teve um foco muito grande no crescimento desde o início. E a inovação, o desenvolvimento, realmente foi um fator fundamental para que a empresa tivesse sustentação para esse crescimento. Ao longo de toda a sua história, passamos por muitas crises, mas nunca a área de desenvolvimento e engenharia foi afetado no orçamento para o desenvolvimento. Mantivemos sempre a equipe desenvolvendo e criando, mesmo nas condições mais difíceis que a empresa passou. Então, isso faz com que haja seja de uma forma perene o crescimento, um dos impulsionadores do sucesso da empresa. Então, a empresa hoje é composta são 5 divisões na área de motores, na área de geração, automação, tintas e transmissão e distribuição.
Então, nessas 5 divisões, cada unidade dessa tem sua liberdade para inovar e tem sinergia entre elas. Para a WEG, sem dúvida nenhuma, que a inovação é a sobrevivência. Desde o início, a WEG começou a exportar, desde a década de 70, começou a exportar e exportar por mercados bastante difíceis, bastante competitivos. E isso fez também que a gente se fortificasse ao longo dessa história. Por isso, digo assim, inovar naquela época realmente também era importante para a própria sobrevivência. Aqui temos alguns desafios, né? Eu, ao longo da explanação, vou mostrar esses desafios, como eles foram sanados e de que forma a WEG, na realidade, construiu a sua trajetória de crescimento, rompendo esses desafios para o início de uma empresa. Tá? São desafios comuns em todas as empresas, pequenas ou médias ou grandes. Algumas dimensões aqui, que são da inovação, eu vou rapidamente comentar como nós seguimos em frente inovando. Eu vou começar com a liderança da empresa. O Seu Werner era um dos fundadores, é o W da WEG. Tá? Outros 2 fundadores, Egon e Geraldo, formam o nome WEG. Então, ele tem uma frase que diz: sempre tem um jeito de fazer melhor. E isso, eu conheço ele nesses 40 anos, ele faleceu faz 3 anos, mas até os últimos dias, com 86 anos, ele vinha à minha sala e exigia realmente mudança. Então, essa vontade de mudar, de crescer, de criar alternativas, de ter produtos mais inovadores ou produtos mais competitivos, com melhor qualidade, esse era o espírito que um dos fundadores passou para todos nós. Na gestão participativa, talvez seja uma forma muito grande da WEG de disseminar o conhecimento rapidamente. Toda a administração da empresa é através de comissões. Nós temos dezenas de comissões internas para cada tipo de assunto, para cada área de atuação da empresa, nós temos uma comissão. E o conhecimento, as discussões que são feitas, isso desde o início da WEG, as discussões que são feitas nessas comissões, elas geram o conhecimento, a troca do conhecimento entre o time que ali está. Normalmente é formado por pessoas de todas as áreas, e isso faz com que haja uma disseminação do conhecimento de outras áreas de uma forma muito rápida entre as pessoas. E um outro pilar, na realidade, é o planejamento do desenvolvimento. Né? Esse é o pilar, talvez um dos mais importantes que nós temos dentro da WEG. Então, todos os desenvolvimentos partem através de uma estratégia e são avaliados anualmente toda a lista de desenvolvimentos da empresa. Okay? Inclusive, a participação de lucro, 12,5% do lucro da empresa é dividido entre os funcionários. E esse valor, na realidade, parte do valor é avaliado justamente o desempenho do desenvolvimento de produto. As pessoas que mais se engajaram, que mais criaram, que mais desenvolveram, ganham mais. Okay? E, por último, os grupos Kaizens, que são importantes para nós, que vamos dizer, agem muito na base da pirâmide, justamente no trabalho de fábrica. E no trabalho de fábrica, eu digo assim, nos últimos 2 anos foram gerados mais de 30.000 ideias, um aproveitamento de 75%, quer dizer, gerou uma economia muito grande para a empresa, todos participando do negócio. Okay? Dentro da WEG, lógico, nós temos um planejamento estratégico bem detalhado, tem os direcionadores vindo do conselho e da alta direção, e depois é desdobrado até o nível de fábrica. Então, tem um desdobramento e temos
um planejamento detalhado do desenvolvimento do produto. Tá? Aqui são alguns focos da inovação. Então, nós temos bem definidos alguns focos, e o último deles que nós entramos este ano foi justamente do negócio digital. Indústria 4.0, internet das coisas, é algo importante para a empresa e foi colocado como um dos direcionadores de desenvolvimento da empresa, junto com mobilidade, junto com energias renováveis. A área de digital vai tomar vamos dizer, um rumo bastante importante dentro da empresa. Bom, inovação e sustentabilidade é importante para a empresa, nós somos signatários junto às Nações Unidas, quer dizer, nós realmente respeitamos e procuramos fazer produtos, né, e processos que não agridem o ambiente. Aqui só sobre a organização, nós temos 5 áreas, 5 divisões, cada uma tem o seu planejamento. Okay? Bom, com relação à presença global, a empresa hoje tem 42 plantas, 31 mil funcionários, e nós estamos presentes em 12 países com plantas industriais. 14 estão no Brasil, uma delas aqui em Linhares, com 2.500 pessoas trabalhando nessa empresa. Produzimos 35 mil motores dia nessa empresa. É a maior planta da WEG fora de Jaraguá do Sul. E importante para a empresa. Também foi um desafio montar uma empresa, treinar 2.500 pessoas sem um conhecimento técnico adequado. Então, foram centenas de pessoas que se deslocaram durante muito tempo para treinar, formar, não só capacitar pessoas na produção, como também na área técnica, na área de gestão. E hoje, realmente, nós temos uma das melhores empresas da WEG. Okay? Aqui, no início, nós tínhamos tudo centralizado em Jaraguá do Sul, toda a pesquisa, desenvolvimento para todas as plantas. Mas isso começou a se tornar complexo demais. À medida que a WEG foi comprando empresas ou construindo empresas lá fora, na China, Índia, Estados Unidos, na Alemanha, Áustria e outros países, a administração a partir do Brasil começou a ficar muito complexa. Então, aí começamos a montar centros de desenvolvimento em todas as plantas industriais, inclusive aqui em Linhares, tem uma equipe de engenharia também, e temos engenheiros também em alguns centros de pesquisa, como na Coreia, como nos Estados Unidos, na Alemanha, que não tem planta industrial, mas tem uma equipe de pesquisadores para diferentes campos da ciência. Então, veja, hoje nós temos em torno de 1.400 engenheiros trabalhando em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Devemos ter mais uns 300 a 400 no exterior, no total de 3.500. Um dos desafios também que eu coloquei no início era ter realmente laboratórios, investir em pesquisa, laboratórios que suportassem o crescimento, quer dizer, ter laboratórios que permitissem realmente fazer a pesquisa. E nós temos laboratórios para todas as empresas do grupo, nós temos laboratórios que permitem realmente criar, inovar, pesquisar, fazer experiências rapidamente, para que a gente possa errar mais rapidamente e ter respostas mais rápidas, inclusive teste de vida, etc. Como os produtos são de uma base tecnológica, produtos de bens de capital, temos que ter certeza absoluta da confiabilidade do produto. Então, é de extrema importância ter os laboratórios de pesquisa para poder suportar esse desenvolvimento. Então, todas as empresas possuem laboratórios de última geração para desenvolvimento e pesquisa. Ok?
E agora, recentemente, nós também tentando inovar, buscar novas alternativas de desenvolvimento. Nós temos uma equipe que começou a desenvolver algo para sistemas de monitoramento, que é para justamente a internet das coisas, para a indústria 4.0. Então, o que nós fizemos aí? Para fazer um pouco diferente, resolvemos colocar essa equipe fora da VEG, porque tudo era dentro da VEG, fora da VEG, dentro de um centro de inovação de Jaraguá do Sul, que é uma área pública da prefeitura, onde estão outras startups, né, trabalhando principalmente na área de software, área digital. Então, essa equipe foi colocada lá para conviver com esse ambiente, um ambiente diferente, um ambiente de inovação que não segue os mesmos caminhos de desenvolvimento que foram os adotados até agora. Então, uma experiência nova. É lá também que nós nos comunicamos com as startups, convidamos sempre para as reuniões nessa área, para ser um lugar diferente de inovação. Então, algo que também estamos experimentando para poder se abrir um pouco mais. Então, estamos iniciando uma era de Open Innovation, uma área de inovação aberta. Antes, nós tínhamos um desenvolvimento muito interno e com uma participação de entidades, muitas vezes, de pesquisa, mas muito interno. Ok? Bom, eu vou rapidamente só comentar. Realmente, para nós, é importante o registro da informação, ter a informação disponível no momento certo para todos esses engenheiros que estão desenvolvendo, porque, senão, uma pesquisa ou um projeto que um engenheiro de 2 ou 3 anos de casa resolver fazer, toda a experiência, né, se resume, muitas vezes, a 2 ou 3 anos e não a 50 anos que a empresa tem. Então, a experiência vivida tem que ser documentada e de fácil acesso, para que todos tenham esta informação disponível, porque, senão, acabamos incorrendo nos mesmos erros. Então, isso é de extrema importância para nós, ter essa informação disponível para que a gente possa acessar e capacitar os nossos engenheiros. Okay? Aqui temos um portal de inovação, segue um caminho bastante longo, muitas vezes, vem de tudo quanto é lugar a informação, tá? Mas que é encaminhado. Temos também um ciclo de desenvolvimento de StageGate, mas, junto com ele, nós criamos um ciclo de inovação, um fluxo de inovação também, onde você pode errar. Então, veja, no StageGate, você tem muitos investimentos que devem ser aprovados, avaliados, importantes, senão não podemos deixar de existir. Mas, antes disso, para testar alternativas, para avaliar, nós temos um fluxo um pouco mais rápido, onde pessoas podem errar. Porque o grande complicador, os engenheiros, de uma forma geral, ou as pessoas que estão voltadas à pesquisa ou desenvolvimento, eu digo assim, a grande maioria tem medo de criar, tem medo de inovar. Nós fomos educados para não errar. Inovar significa atravessar a rua fora da faixa. Você pode ser atropelado. É trilhar outros caminhos, andar por onde talvez ninguém tenha andado. E as pessoas não gostam de errar. São avessas ao risco. As empresas são avessas aos riscos. Então, como é que nós vamos inovar se nós queremos realmente... Nós somos avessos a isso. Então, quando nós falamos que nós somos criativos, na verdade não somos. Nós fazemos exatamente aquilo que nós sempre fizemos, porque é mais seguro caminhar por onde nós já andamos. Então, nós tínhamos dentro da engenharia, inclusive, indicadores de número de erros por projeto. Nós estávamos criando um bando de cagões, realmente, que realmente não conseguiam evoluir. Então, nós eliminamos isso, criamos, o que nós fizemos foi dividir equipes. Nós temos uma área de customização que não pode errar. Clientes estão esperando. Tem toda uma série de informações e capacitações que não permitem, ou pelo menos que minimizem, mitigam bastante o erro. Tem uma área de desenvolvimento de produtos
que seguem um stage gate, que também tem um fluxo bastante detalhado e fazem com que eles usem todas as tecnologias já existentes. Mas tem um grupo que realmente pode errar e pode fazer as coisas de uma forma diferente. Então, eles têm liberdade para fazer isso e podem fazer, tentando encontrar soluções que vão ser utilizadas dentro do desenvolvimento e soluções que vão ser utilizadas para a customização de produtos para clientes. Então, eles, na verdade, acabam criando uma lista, ou pelo menos uma agenda de alternativas que podem ser transformadas em produtos no futuro, testando novos materiais, novas tecnologias de produto ou de projeto, indo além dos limites já estabelecidos como regras normais. Então, este é o que nós estamos utilizando atualmente. Nós estamos falando de novos negócios, né? Quando nós decidimos entrar no negócio digital, o que nós fizemos? Nós criamos, sim, nós criamos, na realidade, não dava para seguir os fluxos normais de desenvolvimento para um novo negócio. Criamos um comitê de diretores, eu presidi durante 2 anos esse comitê, onde nós contactamos startups, mandamos uma quantidade muito grande de pessoas, de engenheiros, para universidades, centro de pesquisa no exterior, para justamente avaliar, estudar todas as alternativas que nós tínhamos disponíveis. E criamos uma fábrica piloto, onde nós testamos tudo que nós desenvolvemos dentro da WEG, nós estávamos testando dessa fábrica piloto, para mostrar para os nossos clientes que era viável aquilo que nós estávamos fazendo. Então, nós estávamos tentando testar realmente a viabilidade técnica, porque tudo que se fala da indústria 4.0, ela tem que ter retorno, senão não vale nada. Então, tem que ter um retorno financeiro. Por isso, nós estávamos testando as tecnologias e mostrando o retorno que nós, experiência própria, nós adquirimos. Ok? E, a partir desse ano, então, foi criada uma diretoria nova, e foi criado uma diretoria na área digital que vai, na verdade, liderar esse novo segmento. Ok? Bom, aqui eu só falei sobre capacitação de inovação, acho que é extremamente importante. Nós temos cursos e capacitamos as pessoas, todos os engenheiros no mundo inteiro, mandamos equipes nossas para desenvolver e capacitar as pessoas na área de gestão ou na área técnica. Temos uma série de equipes internas separadas por competências também. Tá? E temos parceiros, universidades, etc. Temos parceiros também da indústria de pesquisa, por exemplo, aqui, no acelerador de partículas. Nos metemos a fazer isso, não é do nosso escopo, mas para ajudar o centro de pesquisa, participar desse projeto importante para o Brasil. Nós fizemos mais de 1000 desses projetos e realmente nos deu muita dor de cabeça, mas aprendemos também muito com esse projeto. E eu digo, nós começamos com as startups, que eu acho importante fazer com que as pequenas empresas tenham oportunidade de participar nos processos que nós estamos partindo, né? Aqui na área de mobilidade, parceiro também a própria Volkswagen, e agora na área de aviação, nós estamos num projeto com a Embraer. E aqui nós estamos recrutando quem quer participar do primeiro voo inaugural, aí, é só se inscrever. Eu garanto que o motor elétrico vai funcionar. O resto, não sei, né? Resultados. Bom, a WEG cresceu, hoje é uma empresa que fatura 12 bilhões. Né? E nós temos, olha, vocês podem ver, é mais ou menos constante o investimento em pesquisa. Né? Nós temos um índice de inovação tecnológica, isso sim é importante. Os produtos que nós desenvolvemos nos últimos 5 anos, o que faz parte do nosso portfólio. Nós procuramos monitorar esse número. Patentes é importante, mas nem tanto, mas nós patenteamos aquilo que nós incorporamos aos produtos. Aquilo que nós pesquisamos e não incorporamos, nós não patenteamos. É um custo desnecessário e eu acho que não vale a pena. E, digo assim, alguns prêmios, lógico,
que nós conseguimos também faz parte dos nossos troféus e nossos resultados. Ok? Obrigado. Obrigado, Milton. Parabéns. Agora eu vou passar algumas perguntas para vocês aqui. Tem uma pergunta para todos. Se vocês utilizam influenciadores digitais e, se sim, como que isso impacta na divulgação dos produtos ou dos serviços que vocês prestam? Bom, começa comigo, né? A gente na empresa tem alguns influenciadores digitais. Eu acabei, inclusive, sendo levado nessa direção. E um pouco do que eu sinto hoje em dia é que as pessoas querem se conectar com histórias reais, né? Quando você vê um comercial de alguma empresa, sempre tem aquele cenário lá que ele é sempre maravilhoso, né? Seja, enfim, a criancinha andando na praia, tudo bonito e etc. E as pessoas entendem que aquilo quer convencê-las de comprar algum produto ou de fazer alguma coisa, né? E quando você coloca o CPF na frente, você coloca a cara de alguém e você vem com histórias reais, você traz uma conexão diferente. Então, a gente acredita que quanto mais real for, maior a conexão das pessoas, porque entende que por trás da empresa tem de novo, tem rosto, tem CPF e assim por diante. Então, a gente quer cada vez mais ir nessa direção, porque ainda mais no mercado financeiro, que é um mercado financeiro que não tem rosto, né? É raro encontrar alguém dando a cara a tapa. Então, como a gente confia muito naquilo que a gente faz, nada melhor do que se expor. Quer falar um pouquinho? Bom, a Amazon criou, muitos anos atrás, um modelo chamado associados, também chama de afiliados, né, que hoje é bastante popular, e que é um canal importante, né? Para quem não conhece, é um modelo publicitário que qualquer um que tem um site, um blog, uma página na rede social, ele pode trazer tráfego para a loja da Amazon. Então, se alguém chama uma pessoa lá que tem um blog, um site, ele coloca lá um anúncio, e muitas vezes a gente tenta que seja de forma mais pessoal possível, porque ele de fato gostou do que ele usou, experimentou, gostou do serviço. Através desse link ele entra lá no site, e qualquer produto que ele consumir no site, a pessoa ganha um percentual da venda, né? Então, é um modelo que dá bastante escala, é um modelo que a gente gosta, a gente prefere custo variável do que custo fixo. Então, o custo é muito associado ao sucesso, ao engajamento da pessoa, e ele é aberto, né? Qualquer um, como grande parte das ferramentas que a gente tem, self-service, a pessoa vai lá, entra, se cadastra, e quanto mais e melhor ela fizer, mais ela ganha. Com relação à Coca-Cola, sim, a gente acredita, a gente utiliza, até porque a gente precisa entender qual é o que a gente quer com a comunicação, né? Então, obviamente, televisão ainda é super importante, meios digitais são super importantes. Agora, na verdade, o que eu costumo brincar muito tem muita coisa que é resgate, né? Então, da gente lembrar coisas que a gente sempre soube que funcionou, né? Então, quando a gente fala sobre o boca a boca, né, lá atrás, o que realmente funciona é o boca a boca, né? Quando as pessoas começam a falar do seu produto, quando as pessoas começam a contar que tiveram uma boa experiência com o seu produto, é aí que você sabe que está dando certo. Então, sim, a gente trabalha com diversos meios digitais, com diversos meios de comunicação, inclusive influenciadores digitais, e acho que, dando um passo além, né, a gente está entendendo que exatamente isso, de colocar uma cara, colocar um CPF, colocar alguém que você confia, na verdade. Então, independente se você quer massividade, óbvio, influenciadores digitais com milhões de seguidores são muito importantes para a gente também ter mais massividade. Mas, cada vez mais, indo naquela questão, né, do boca a boca, que, na verdade, é aquela pessoa que você conhece ou que você confia. Então, uma das coisas que a gente fala muito, tem visto muito, são os micro-influenciadores também, né, que são aqueles que têm poucos seguidores, mas que são quem está mais próximo do seu consumidor final. Então, não é nem só chamar todo mundo de influenciador digital. Eu acho que dentro dos influenciadores, tem diversos segmentos também, e é importante explorar, entender para que serve cada tipo de influenciador digital, né? Bom, a WEG se utiliza também dos meios digitais, lógico, de comunicação, mas eu digo, como a WEG não trabalha diretamente com o consumidor final, tá? Trabalha com
fabricantes de máquinas, a comunicação se dá de forma totalmente diferente e realmente não trabalhamos diretamente com o consumo. Então, fica difícil realmente de se beneficiar, muitas vezes, desses meios. Tá? Perfeito. Também tem mais uma perguntinha para todos. Se possível, citar 1 ou 2 livros e fontes de informação e inspiração que impactaram o modelo de negócio de vocês nos últimos anos. Olha, bom, do ponto de vista de empresa, um livro que mexeu muito com a nossa empresa foi Organizações Exponenciais, do Salim Ismail, um livro espetacular, importante que todos leiam. Mas tem outro livro que não é empresarial, mas combina muito comigo e combina muito com a empresa, né? Que é A Incrível Aventura de Shackleton, que é uma aventura que foi feita em 1910, 15, ali, onde foi tido como o maior feito que um homem já fez. Ele foi até o Polo Sul, foram até o Polo Sul, naquela época, sem estrutura, sem nada. O barco chegou no Polo Sul, o gelo apertou ele quebrou. No final, ele voltou de remo até o Chile, buscou um barco, voltou até o Polo Sul, e no final ninguém morreu. Então, é uma história que é a história do impossível. E a gente adora histórias do impossíveis. Bom, tem vários livros que trabalho com livro, gosto de livro. Acho que alguns livros, acho que tem aquele chama Good to Great, né, do Jim Collins, que é de você ir do bom para o ótimo. É um livro bastante didático e bastante inspirador. Ele é muito pragmático em formas de você sair do bom e para o ótimo, né, e para o perfeito, como você comentou. Tem um livro que me marcou, não é um livro tão popular, tão conhecido, mas me marcou muito quando eu entrei no mundo da internet. Um livro em inglês chama Thank You Economy, né? A economia do obrigado, né? Do agradecer. Foi um livro que me impactou bastante, assim, a história de um empreendedor e ele conta como que ele teve sucesso na internet, tendo criando essa cultura de agradecer, né? De se relacionar de uma maneira positiva com os clientes, com os fornecedores e tal. Foi um livro bem interessante. Tem um outro também, para falar um terceiro, que chama... esse é bem interessante, é uma mistura, uma biografia da história do empreendedor, chama Delivering Happiness, né, que ele está entregando felicidade. É a história da Zappos, né, que é uma empresa que começou vendendo sapato na internet, e a história do empreendedor é muito interessante, que ele tinha muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, foi uma montanha-russa a vida dele financeira, e ele até, eventualmente, eu nem estava trabalhando na Amazon quando eu li esse livro, ele vendeu esse negócio para a Amazon, né, que é esse e-commerce de sapato. Também é um livro bastante inspirador. Bom, acho que um livro que, quando a gente até foi montar o time, um dos times lá, a gente falou, é quase que um pré-requisito, a Startup Enxuta, né, que é o The Lean Startup do Eric Rice. Assim, ele é um livro básico para todo mundo que quiser trabalhar um pouco nessa metodologia. E outro que eu também recomendo muito é um livro que eu não sei se tem tradução para português, mas é o The Culture Code. Ele também fala muito dessa mudança de mindset, da cultura, de trabalhar mais em conjunto mesmo. E eu gosto de falar, como eu falei aqui, eu gosto de falar do resgate, então também vou falar um terceiro aqui. Eu li recentemente o Winning, né, o Vencendo, do Jack Welch, e ele é um livro lá de 2004, se não me engano, mas ele parece mais atual do que nunca e ele poderia estar dando uma palestra num evento de startups. Então, acho que esses três são muito bons. Bom, recentemente, por incrível que pareça, esse livro eu acabei de ler, que você falou aí, e eu achei extremamente interessante por causa da determinação. E justamente o que nós precisamos no desenvolvimento e na inovação. O cara passou por uma dificuldade que parecia que ia morrer a cada momento. Essa diversidade, justamente de atravessar a rua fora da faixa, que eu comentei, esse cara viveu esse momento de muita garra. Realmente foi por uma incrível coincidência que você também leu esse livro. Mas realmente me deixou bastante impressionado pela vontade de poder vencer, de superar os desafios. E é o que nós, muitas vezes, precisamos
no processo de inovação, de criar a área, etc. E os outros que eu li realmente não foram tão relevantes nesse momento. Okay. Só para não deixar de fazer, não é nenhuma propaganda, porque não é uma biografia autorizada. Tem um livro, para quem tiver curiosidade, sobre a história da Amazon, não é feito pela Amazon, patrocinado, não, chama A Loja de Tudo. É um jornalista que escreveu um pouco sobre para quem tiver curiosidade. Onde é que compra? Estou brincando. Mas é vendido na Amazon o livro, né? É vendido na Amazon. Todos esses têm. Vamos lá, uma pergunta para a Amazon aqui. Se há algum tipo de incentivo financeiro para funcionários ou parceiros que geram ideias, que geram retorno para a empresa? É interessante essa pergunta, que a gente se considera uma empresa muito meritocrática. A contribuição é muito reconhecida. A gente não tem um incentivo financeiro de curto prazo, a gente não tem meta de resultado, por exemplo, né? A gente tem uma crença dentro do nosso modelo de negócio que você criar um incentivo financeiro dentro de um período e que as coisas não acontecem necessariamente do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro, a gente acredita que isso vai gerar incentivo errado para as pessoas, né? Então, a gente não tem. A gente tem referências, a gente tem... Mas se uma pessoa tem a sua meta e você ficou a 95% da meta ou 105%, não vai ser necessariamente muito melhor ou muito pior, né? Então, a avaliação ela acontece muito pela aderência àqueles princípios de liderança, e ali estão as ideias de inovação. Então, claro que a pessoa que traz uma ideia disruptiva ou que implementa de uma maneira disruptiva, né, que é importante também. Você tem que ter as iniciativas, mas tem que ter as acabativas bem feitas também. Elas são as premiadas, as que são reconhecidas e que avançam na empresa. Perfeito. Última pergunta, que o nosso tempo já estourou, para a XP. Como que a XP pode ajudar as empresas e o mercado de capitais do Espírito Santo? Bom, a gente já vem ajudando. No final, acho que o mais importante é o Brasil ajudar, né? Se o governo colocar as contas no trilho, as condições macroeconômicas para que cada vez menos vocês dependam dos bancos e cada vez mais do mercado de capitais, elas se estabelecem. Mas eu diria que assim, a gente tem a Valor aqui em Vitória, que é um ponto excelente de contato. E eu diria que assim, hoje a maior parte das empresas elas se acostumaram a buscar ajuda financeira no banco, né? Você quer ampliar sua planta industrial, você quer comprar um concorrente, o caminho normal é buscar alguma linha de crédito no banco, né? E quando o país fica forte, quando novamente os juros caem, o mercado de capitais ele passa a ficar muito mais relevante do que o banco e acaba sendo a competição natural. Ao invés da empresa buscar crédito no banco, ela vai emitir uma debênture, ela vai fazer um CRI, ela faz uma estrutura que ela vai a mercado, onde os investidores tomam aquele crédito e, com isso, você vai tendo a desintermediação do crédito e aí você junta as duas pontas. Você tem o investidor que toma o crédito, você tem a empresa que emite o título. Então, as condições elas estão se criando. Nesse último ano, a gente teve mais ofertas no mercado que aconteceram nos últimos 3, 4 anos. Então, isso está acontecendo e seria um prazer ajudá-los. É muito mais oferta e demanda. A oferta nossa em ajudá-los está mais do que presente. E acho que o ponto de contato são vocês aqui, né? Acima de tudo. Maravilha. Gente, super obrigado. Parabéns aos convidados pelas apresentações. Vamos para o próximo painel. Obrigado, boa tarde.